Fala aí, galera, vamos resolver aqui mais uma questãozinha sobre a aplicação das leis de Newton, né, no plano inclinado, certo? Então a questão é essa aí, questão da Mackenzie 2008, para a gente resolver. A questão é a seguinte, diz assim, no sistema a seguir, o fio e a polia são considerados ideais, ou seja, o fio não sofre deformação e a polia ali, pelo fato dela ser ideal, ela não vai girar, também não tem atrito ali, ele vai desconsiderar depois, né? Então, ou seja, é um sistema onde a gente está desconsiderando as forças de atrito, beleza? Esse fio ali ele não sofre nenhuma deformação, por isso chamado ideal. E a polia ali também é a mesma ideia, né? E ela também é ideal. Tá. Aí, o atrito entre as superfícies em contato é desprezível, ou seja, é para que a gente tenha um plano inclinado, o corpo A vai puxar o corpo B e o corpo B sobe e não tem atrito entre as superfícies, né? Abandonando-se o corpo B a partir do repouso, no ponto M, como está mostrando ali, verifica-se que após 2 segundos ele sobe, né? Ou seja, verifica-se que após 2 segundos ele passa pelo ponto N, então ele subiu com velocidade de 8 metros por segundo. Sabemos que a massa do corpo A é 5 kg, ele quer saber a massa do corpo B. Então é o seguinte, ele vai colocar o corpo B aqui, preso por esse fio, que não sofre deformação, é ideal. A polia aqui também é ideal, então não vai atrapalhar ali esse corpo a subir, né? Não vai exercer nenhuma influência aqui, por isso que essa polia é ideal. E o corpo B vai chegar no ponto N com velocidade de 8 metros por segundo. Bem, antes da gente resolver isso, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o plano inclinado. Então, o que acontece no plano inclinado? Representei aqui, ó, né, em verde aqui, uma inclinação θ e um corpício aqui. Qual é a ideia desse plano inclinado? O corpo vai se mover ao longo desse caminho aqui, ó, paralelo ao plano. Então ele se move aqui ao longo desse caminho aqui, ó, certo? Que está paralelo ao eixo aqui. Então, o corpo se move ao longo desse plano. E perpendicular a ele, eu vou traçar aqui um outro eixo. De modo que eu vou chamar aqui embaixo, ó, como se eu estivesse orientando para cá. Então aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. Beleza? E o que acontece é o seguinte. As forças que atuam aqui, ó, eu tenho o peso puxando ele para baixo. Eu tenho a normal aqui, ó, na direção perpendicular à superfície. Então eu tenho a força normal. Bem, a força normal ela está sobre o plano. Ela está sobre o eixo Y. A força-peso ela não está nem no eixo X nem no eixo Y. E para cá ainda vai ter a tração, que vai estar puxando aqui o corpo, que é a tração do fio. Só que o que acontece? O peso ele não está nem no eixo X nem no eixo Y. Então eu preciso fazer uma decomposição dessa força, ou seja, eu terei uma força nessa direção Y aqui, que eu vou chamar de PY, e eu terei uma força nessa direção aqui, ó, que está aqui também, ó, que eu vou chamar de PX. Então eu terei um peso nessa direção aqui, ó, PX, PX e PY. Certo? São componentes da força-peso. As forças que estão atuando aqui são normal, tração e peso. E aí, qual é o grande lance aqui? Já que eu tenho esse ângulo θ, então eu tenho um P cosseno e um P seno. O que acontece é o seguinte, onde vai estar esse ângulo θ? Né? Onde que esse ângulo θ está aqui? Ele vai estar entre o peso e a direção x ou entre o peso e a direção y? Então eu já vou te adiantar que ele vai estar aqui, ó. Vou botar até de outra cor. Esse ângulo vai estar, vou botar um azul mais claro aqui. Esse ângulo também não ficou bom.
Vamos botar aqui de preto. Esse ângulo, ele vai estar aqui, ó. Esse θ vai estar aqui. Entre o ângulo Y e o ângulo X. Então, PY é P colado, ou seja, P cosseno de θ. E PX é P separado, é P seno de θ. E a partir daí eu posso resolver a questão. Agora é o seguinte, eu te disse que ele está aqui, né? Eu te disse que esse aqui é o θ, mas eu não te expliquei como eu fiz isso. Então vamos lá, vamos tentar resolver isso aqui de uma maneira rápida, tá bom? Eu tenho esse eixo aqui, que é o eixo X, e tenho esse eixo aqui, que é o eixo Y. Beleza? Então, eu tracei aqui esse plano, vou subir ele para cá. Então, esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. O peso, ele está aqui assim, ó. Ele está fora aqui, ó. Aqui está o peso, tá? Traçado aqui de vermelho. Beleza? Muito bem. Eu tenho para cá o plano que corta aqui tudo, né? E eu tenho um ângulo θ aqui. Aqui está o ângulo θ. Como é que eu sei que esse ângulo está para cá? O que eu tenho que fazer? Eu vou traçar aqui o peso, vou prolongar aqui esse peso, como se eu estivesse pegando ele lá desde lá de cima. Então aqui está o peso, passando aqui pelo centro. E eu posso fazer aquela jogada de duas paralelas e uma transversal. Então eu vou traçar uma reta paralela aqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho duas paralelas, ó. E essa transversal aqui, que está passando aqui, ó. Então tá aqui, duas paralelas e uma transversal. E com isso eu posso fazer o prolongamento dessas retas e daí eu posso achar onde está esse ângulo. Bem, a jogada é a seguinte. A minha normal ela está aqui nesse eixo que está aparecendo aqui para você, ó. A minha normal ela está aqui assim, ó. Deixa eu só melhorar aqui. A minha normal está aqui. Tá, vamos representar aqui para ficar mais fácil de visualizar, ó. Aqui está a minha normal. E aqui está o meu peso, tá? Só prolonguei eles aqui só para a gente poder visualizar. Eu estou analisando aqui essa meiuca aqui. E aí o que acontece é o seguinte. Eu tracei aqui esses ângulos. E aí eu tenho o ângulo θ. Como eu tenho duas paralelas e uma transversal, então aqui também é θ. Beleza? Aqui também é θ. Se o θ está aqui, ele também está aqui. E ele também está aqui, se você quiser. Certo? Bem, eu posso fazer a mesma coisa aqui. Se aqui é θ, vamos chamar aqui de beta. Vamos botar uns sinos aqui, ó. Vamos chamar aqui de beta. De modo que θ mais beta forme 90 graus. Então, quando eu chamar aqui θ mais beta, então isso aqui dá 90 graus. Então, eu posso fazer isso. Ângulos opostos pelo vértice, ó. Então, se aqui é θ e aqui é beta, a mesma coisa funciona para o lado de cá, ó. Opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer que, já que aqui é θ, então aqui também é θ. E aí, oposto aqui eu tenho beta. Beleza? Ó, θ mais beta deu 90.
A mesma coisa para o outro lado aqui. Então, se aqui é beta, esse lado aqui também é beta. E aí, ó, se aqui é θ, então aqui também é θ. E esse θ é aquele θ que eu te falei no iniciozinho, que a gente viu ali. Então, geometricamente, eu consigo mostrar onde está ali o ângulo θ. Então, o ângulo θ pode estar aqui. Se eu quisesse decompor a normal, ele poderia estar para cá, ó. Então, assim, essa informação do Pseno e do Pcosseno, ela vai ser super útil para a gente conseguir resolver essa questão. Então, as informações que a gente precisa para conseguir avançar, elas estão aqui, certo? Deixa eu sair para poder ter uma visualização melhor ali, mas já dava para ver, né? Mesmo comigo aqui não estava atrapalhando, mas só para você ter uma visualização melhor ali do que está acontecendo. Bem, uma vez feito isso, então a gente já sabe onde estão as forças. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a figura que o enunciado deu e vou marcar essas forças. Na verdade, eu vou marcar a normal atração e eu vou indicar onde está o peso, mas vou marcar as componentes. O que eu estou querendo te mostrar? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho a normal para cá, normal B. Para cá eu tenho a tração e o peso está nessa direção aqui, pontilhado. Ou seja, para cá eu tenho P cosseno de 37 e para cá eu vou ter o P seno de 37. Tá? Então essas são as forças que atuam no corpo B. Quando eu vou para o corpo A, eu vou ter o peso do A aqui e tem o fio aqui, que é a tração. Então essas são as forças que atuam. Muito bem. Para conseguir resolver a questão, eu precisaria apagar aqui, tá bom? Mas só para você entender como é que funciona, eu precisei fazer isso. Então vamos lá, vamos dar uma limpeza aqui, para a gente poder ter espaço para resolver aqui a questão. Se você precisar ver isso depois, você volta lá o vídeo. Tá? Então ficou assim. Bem, vamos aplicar a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton diz para a gente? Que a força resultante é massa vezes a aceleração. E aí eu vou pegar o corpo A. Quando eu pegar o corpo A, repara, ele disse que o corpo B foi colocado no ponto M em repouso e subiu até o ponto N. Então, o sentido da aceleração, vou botar a aceleração de verde aqui, ó. O sentido da aceleração é esse. Como toda força, vou botar até o vetorzinho aqui, ó. O mesmo sentido da aceleração, então eu vou fazer peso do A menos tração igual a massa do A vezes A. E vou fazer aqui o B. Aqui eu fiz uma representação vetorial e aqui eu já estou pegando os valores, tá? Então, quando eu pegar o B, quem está puxando o B para cima é a tração. Então, será tração. E quem puxa ele para cima em relação ao plano, tá? Para cima puxando para o plano. E o P seno de 37, ele está puxando o corpo para descer. Então, ele está freando, digamos assim, né? Então, vai ficar a massa do B vezes A. Então, aqui eu tenho um sistema. O que eu vou fazer com esse sistema? Eu vou somar. Então, deixa eu dar um espaço aqui. O que eu vou fazer? Eu vou somar todo mundo. Tá? Eu vou somar isso aqui. Ó. Eu vou pegar essas duas equações e vou somar. Quando eu somo, essa tração cancela com essa.
Então, eu vou ter, de um lado aqui, ó, peso do A menos peso do B. Eu esqueci de botar aqui, ó. Aqui é peso do B. Seno de 37. Do lado de cá, ó, MA vezes A mais MB vezes A, eu posso botar em evidência, ó. MA mais MB vezes A. Beleza. Quando eu cheguei aqui, eu achei uma relação, eu poderia considerar como se fosse um grande conjunto, né? E aí é peso do A menos o peso do B seno de 37, que está em relação ao plano aqui, igual a massa do conjunto. E ele quer saber quanto que vale a massa do B. Beleza, então vamos lá. Ó. Como é que calcula o peso? Massa vezes aceleração. Então vai ser MA vezes G. Peso do B, MB vezes G. Quem é o seno de 37? Foi dado aqui, ó, 0,6. Massa do A vale 5. Massa do B eu não sei. Vezes a aceleração. Como é que eu faço para descobrir a aceleração? Bem, eu vou fazer o seguinte. Vou aproveitar esse cantinho aqui. Deixa eu só chegar esse mais para cá, né? Não, deixa ele aqui mesmo. Seguinte. Vamos fazer um adendo aqui. Como é que eu faço para descobrir essa aceleração? Como esse conjunto tem uma aceleração constante, então ele obedece às equações do movimento uniformemente variável. E uma das equações é essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Vovô e vovó ainda tentam. E aí o seguinte, só que eu estou pegando para o corpo B. Então, ó, V0 do B, V do B, né? V do B, V0 do B e a aceleração do B. Que é a aceleração do conjunto, né? Ele disse que o corpo B partiu do repouso, então isso aqui é zero. Após 2 segundos, a velocidade vale 8 metros por segundo. Então, a velocidade do B vale 8. Eu quero saber a aceleração, onde se passaram 2 segundos. Então, eu vou dividir 8 por 2. A aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, esse é o valor da aceleração do conjunto do A e do B. Uma vez feito isso, é só eu substituir aqui, ó. No lugar aqui, ó, do A, eu boto 4. Mas de onde veio esse 4? Esse 4 veio dessa resolução aqui. E aí é o seguinte, continuando aqui a minha solução. A massa do A vale 5, o G vale 10, massa do B eu não sei, mas o G vale 10, vezes 0,6, igual, vamos multiplicar para dentro aqui, ó, 4 vezes 5, 20, mais 4mb. Pronto, agora é resolver, né? Ó. Isso aqui é a massa do B. Ficou muito ruim, né? Deixa eu só arrumar aqui. Massa do B. Ficou pior, né? Massa do B. Então vamos lá. 5 vezes 10, 50. Menos 10 vezes 0,6 dá 6mb. 20 mais 4mb. O que eu vou fazer? Vou passar quem tem mb para um lado, quem não tem para o outro. Então, 4mb mais 6mb. 50 menos 20 dá 30. 4 mais 6 dá 10. E aí, ó, posso cancelar um zero de um lado e um zero do outro. Conclusão. MB vai valer 3 quilos.
E aí, com isso, a gente descobre aqui, ó, que é a letra C. Bem, a questão é um pouquinho trabalhosa, tá? Ela tem várias etapas. Então, eu sugiro que você analise aí com calma, tá? Volte o vídeo quantas vezes você achar necessário para você conseguir avançar, tá? Não é uma questão simples, beleza? Aí tá toda a resolução dela, passo a passo. E deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa eu voltar aqui, vou ocupar aqui a questão toda. Depois você volta o vídeo para você assistir. Mas não é uma questão simples, tá? É uma questão que tem muitos passos, ela engloba um monte de conceitos, tá? É uma questão trabalhosa, tá? Mas é uma questão divertida. Então tá aí a resolução para vocês, tá bom? Deixa aqui embaixo seu comentário e é isso. Valeu!